Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Corrêa, aqui pela sua BCC TV, a minha show web TV, a mais vista do Brasil e do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal, estamos para todo o globo. Pois é, e hoje você estaciona aqui nesta esquina onde tudo acontece. E a pauta de hoje é muito legal, porque vai falar de um universo muito bacana, que é o universo das crianças. E eu tenho a honra de receber aqui, o prazer de receber essa escritora, a Edilza Souza Aguiar, que tem muita história para contar para a gente e a gente vai ouvir a partir de agora. Seja bem-vinda, Edilza. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e falar sobre o meu livro, meu primeiro livro, mas já tem outros dois que nós já estamos no forno. Legal, bacana. Mas antes de falar do seu livro, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua vida. Qual é a sua formação acadêmica? Bom, eu sou arquiteta e a vida inteira, durante os meus 25 primeiros anos de trabalho, eu desenvolvi no metrô do Rio, onde eu era coordenadora dos sistemas operacionais do metrô. E depois, então, que eu me aposentei, eu sempre tive muita facilidade para escrever, e eu escrevia bastante. E nessas minhas idas e vindas, quando eu me aposentei, eu comecei a me dedicar mais às minhas escritas. E como eu, após, vamos dizer assim, a minha aposentadoria, eu fiz uma pós-graduação de engenharia ambiental, que foi uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar com isso. Eu resolvi, então, me dedicar a fazer uma aproximação das crianças, que é o meu foco, com os problemas ambientais que nós vivemos no mundo e no país, né, no Brasil. Assim. Me conta um pouquinho mais essa história dessa sua passagem pelo metrô do Rio. Claro, você nasceu você é carioca da gema ou não? Sim, a minha família toda. Já há muitos e muitos e muitos anos nós somos do Rio. Quer dizer, desde o meu tataravô, que nós somos todos do Rio, né? E quando eu fui para o metrô, eu comecei, assim que me formei, né? Fui para lá, comecei a trabalhar com a parte de engenharia e fiquei lá fazendo toda a parte de coordenação de projetos operacionais. E esses projetos são o quê? De mobilidade ali dentro do metrô? Tudo? Conta um pouquinho mais. Olha, os projetos operacionais são todos os projetos de acessibilidade, vamos dizer. É escada rolante, é bilhetagem, é ventilação principal, que a gente chama, aquelas grandes ventilações dos túneis, é ventilação, ar-condicionado. Mas você circulava também por todos esses lugares? Sim, até lá nos lá buracos. Embaixo, nos buraquinhos da terra? Nos buraquinhos, andava nos buraquinhos. Aquilo lá realmente era uma coisa que eu sempre fui apaixonada pelo metrô. O metrô foi realmente uma escola maravilhosa. Eu tenho loucura pelo metrô. Eu saí do metrô, fiquei lá o meu tempo todo, na minha formação foi no metrô realmente. E eu sou assim fui muito feliz no metrô, muito, muito feliz. Foi lá que eu fiz toda o meu conhecimento, foi lá que e é um sistema que eu acho que é o melhor do mundo realmente. E eu coordenava, eram 12 projetos. Tinha hidráulica, tinha bombeamento, tinha tudo isso que eu já falei. Tudo na sua mão? Tudo na minha mão. Você que coordenava todos esses projetos? Eu coordenava todos esses projetos, colocava num projeto de arquitetura, vamos dizer assim, para que esses projetos, na hora da montagem dos projetos, eles não ficassem conflitantes, um batendo no outro, né? Então a gente fazia uma grande planta e nessa planta, nesse projeto, a gente marcava áreas para que esses projetos, por exemplo, ar-condicionado e incêndio, tá tudo no teto. Então, para que eles não ficassem um em cima do outro, a gente marcava áreas para os projetistas, os engenheiros montassem os seus esquemas e os seus projetos ali. E aí eu, como arquiteta, ficava lá conversando com meus amigos, é aqui, é ali e tal. E nós íamos para as obras. Só coordenando a coisa, né? É. Mas que interessante esse trabalho, né? Muito, realmente muito gratificante, né? Muito.
E nós éramos uma família, realmente nós éramos uma família lá no metrô, o pessoal da área de engenharia, nós éramos uma família. E aquilo ali, para mim, foi uma escola muito interessante. Não sei se você conhece aqui o metrô de São Paulo, mas tem diferença, alguma diferença entre os metrôs das cidades ou geralmente eles são realizados da mesma forma? O metrô do Rio e o metrô de São Paulo, a gente trocava muita figurinha, como a gente diz. Então, a gente sempre tinha um contato muito grande com os dois metrôs. Agora, o metrô do Rio, ele teve uma participação, vamos dizer assim, na urbanização do Rio muito pequena. Porque, como eu digo, o metrô, do Rio, o Rio é ao comprido, né? O Rio é uma cidade comprida, né? Uhum. E o metrô de São Paulo é muito maior, né? Então, claro, o metrô de São Paulo tem várias linhas. O metrô do Rio, na época, nós tínhamos feito várias linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, mas como a nossa parte financeira não foi muito bem, digamos assim, conduzida, então nós ficamos com a linha 1, depois fomos para a linha 2 e agora vai aos poucos tomando forma, né, com outros tipos de transportes, né, coordenados. E o metrô está mais ou menos, vamos dizer assim, caminhando mais lentamente lá no Rio. Ok. Tá aí uma aula sobre arquitetura e sobre projetos, sobre coordenação de projetos dentro do metrô, sensacional. Edilza, mas vamos voltar aqui à sua carreira de escritora. Você sempre escreveu, então, sempre gostou de escrever. Isso desde criança, você fazia poema, você brincava com isso? Olha, minha mãe... Ela é uma boa aluna de redação, aposto. Olha, minha mãe foi a minha inspiração. A minha mãe sempre contava muitas histórias pra gente. E ela tinha uma imaginação muito grande, ela contava muitas histórias pra gente, pra mim, pra minha irmã e pro meu irmão. Isso me deu assim uma vontade muito grande de tentar escrever também. E eu escrevia. E mamãe também era muito ligada à natureza. E aí eu fiquei com esse lado. E aí eu comecei, depois no final do metrô, quando eu já estava assim, prestes a me aposentar, eu fiz pós-graduação em engenharia ambiental. Aí eu trilhei por esse lado, trabalhei no Instituto Estadual de Florestas, coordenei durante um tempo a parte toda da gerência ambiental lá no Rio, todas deu branco. Todas bem, vamos lá, dá branco mesmo, não é mal, Mas eu coordenei as unidades de conservação do Estado e aí depois, então, eu me aposentei. E aí comecei a trabalhar com o tema de conservação da natureza, com as crianças e associando sempre a um problema do momento, que no caso esse primeiro livro é sobre o bullying. Então sempre com animais em extinção, problemas da natureza que são queimadas, caça ilegal e ao problema do momento que é bullying. Então, você linkou isso? Linkei. No livro? Linkei. É sensacional. Eu queria mostrar o livro aqui, queria que a produção desse um close aqui no livro, que chama-se Maguito Muriqui. É isso? Muriqui é um macaco da Mata Atlântica que está em extinção. Então, eu peguei o macaco de extinção, dei um nome para ele, e ele tem uma característica que é um rabo grande demais para a raça dele, vamos dizer assim. E aí ele sofre bullying por isso. Ele sofre bullying das outras espécies por causa disso. Exato. Que bacana. E ele com essa situação, ele na escola, quer dizer, eu faço sempre como se fosse uma escola, né? E aí, na escola ele sofre esse bullying e ele chora, ele quer cortar o rabo para poder ser aceito pelo grupo. Certo. E aí ele tem um avô, que é o querido dele, vamos dizer assim, que sempre conta histórias e fala com ele e conversa com ele e diz que que todos nós somos diferentes e que cada um é cada um.
e que ele, por causa desse rabo, ele vai ainda ser muito importante. E ele aí vai para os lugares mais altos da floresta, chorando. Ele aí vê o início de uma queimada, que o avô havia falado para ele. Que ele, inclusive, tem um irmão de criação, que é a família toda queimada, e ele fica sendo o irmão dele de criação. Ok. E ele aí consegue denunciar essa queimada e também os caçadores ilegais para a guarda florestal e consegue, com isso, salvar a floresta, né? Muito interessante. Tem aqui até, a produção mostrar mais uma fotinha aqui. Ele consegue mesmo salvar aqui e realmente se torna uma pessoa extremamente, vamos chamar de pessoa, né? Por que não, né? Importante. E por falar nisso, não sei se você sabe da história de uma gorila, acho que dos Estados Unidos, que usava a linguagem de sinais, e ensinou o filhote dela. E foi uma sentença que o juiz deu de tirá-la da jaula. Foi muito bacana isso. Inclusive, essa juíza, se não me engano, é uma juíza, diz que a chama de pessoa, né? E essa história com os animais é de extrema importância, né, Edilza? A gente está trazendo sempre para as crianças, para que realmente a natureza seja cada dia mais preservada, né? Porque nós estamos enfrentando aí vários problemas já por causa da extinção dos animais e também da devastação das nossas matas e das nossas florestas, né? Inclusive o problema do macaco, quer dizer, ele está em extinção, porque como acontece das queimadas, a Mata Atlântica nossa está virando ilhas, verdadeiras ilhas, ela não existe mais uma continuidade. Ok. E com essas ilhas, eles ficam como se fossem guetos. Okay. E aí, nesses guetos, eles começam a ter problemas de não existir mais a procriação da forma como tem que ser. Certo. E aí começa a diminuição, porque fica mais fraca a espécie, né? A espécie. Vai ficando mais fraca. Vai ficando mais fraca. E aí começa a diminuir a procriação deles e eles vão extinguindo também por isso. E fora essa caça ilegal também, que infelizmente acontece muito ainda, né, Edis? Você que trabalhou lá, é muito mesmo? Muito. A gente saía para, quando eu estava no Instituto Estadual de Floresta, a gente saía com a guarda, né, a guarda civil, saíamos com o corpo de bombeiros, saíamos com a opção de aparatos, de policiais, e entrávamos na mata. E descobríamos uma porção de locais onde tinha... Parecia até que as pessoas sabiam com antecedência. Tinha, assim, verdadeiras locais onde os caçadores ilegais tinham casinhas mesmo, casinhas montadas. De madeira, né? De madeira, de tijolo até, entendeu? Casinhas montadas para poder, eventualmente, se encontrar ali, fazer a matança, fazer as queimadas e pegar os animais e levar para vender. Então, nós íamos, inclusive, com guardas e armados. E vocês chegaram a prender muita gente? Olha, eu particularmente não tive essa situação, mas os guardas e tudo, os florestais, muitas vezes. A gente pegou, sim, muitos animais, situações de animais presos, tipo passarinhos, né? Em gaiolas mínimas. Praticamente quase mortos, né? Não, quase mortos não, mais da metade mortos. Entendeu? E esses animais que vocês conseguem resgatar vivos, vocês enviavam para onde? É o IBAMA que toma conta disso? Olha, a gente, dependendo do animal, a gente levava para lugares por exemplo, macacos a gente levava para ali perto na base, Muri,
ali no Rio, né? Aham. A gente levava ali para... Tem um local que a gente botava os macacos ali, eles se adaptavam, eram tratados, eram anilhados. Ok. E aí depois, então, eles eram soltos na mata. Provavelmente existiam biólogos ali cuidando. Sim. Eram todos eles tratados e depois, então, devolvidos à natureza. E os pássaros, a gente pegava muito também, era em feiras, né? Essas feiras que vendiam passarinhos. E aí a gente pegava e prendia, né? É triste, né? A gente está ouvindo ainda esse tipo de coisa, porque me parece que quanto mais os anos passam, o ser humano não evolui de jeito nenhum, né? Continua ainda fazendo com que os animais, essa crueldade com os animais, né? E é importantíssimo você, como escritora, levar esse tema para as crianças, porque só existe uma forma mesmo, né, Dilza, de que isso acabe, claro, levando essa educação para que as crianças tomem conhecimento desse mal tudo que acontece, né? Desde cedo, né? Porque o que eu estava falando, esse livro é para as mães contarem a história desde pequenos e começa desde 5 anos na leitura e vai adiante. E o próximo já começa a falar sobre as desigualdades e eu vou falando sobre os biomas. E no próximo eu falo sobre o bioma da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia. A vivência de cada um desses locais com os animais. Tá, então espero que você já conta pra gente, que a gente vai fazer um intervalo curtinho e volta já já. Fica aí, não foge não, hein? Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Television. Até já.
Estamos de volta com Esquina da Cultura, eu e Edilza Souza Aguiar, ela que está aqui contando sobre a sua primeira obra, que é o Maguito Muriqui, uma espécie de macaco que nós temos aqui no Brasil, e que conta, que ela linkou com a história de crianças que sofrem bullying na escola, né? Então, você que está aí, está nos acompanhando, estamos de volta. Edilza, além dessa obra que você já está aí trabalhando, me parece que você já disse que tem a próxima fala da desigualdade, né? E dos biomas que existem aqui. Esses biomas todos do Brasil, você fala nessa obra? Na segunda obra eu falo em todos os biomas, dos animais que vivem nesses biomas, que têm características diferentes. E aí eu faço uma apresentação de todos os biomas, dos animais que vivem nos biomas, da diferença de cada animal. E nessa apresentação dos biomas, eu faço com que eles vivam. Aí é vamos dizer, uma característica. Eles vivam tempos em cada um dos biomas. Um troca de bioma? É exatamente com outro? eles, exatamente. Para que eles sintam as dificuldades de cada local, como se fosse dificuldade de cada povo. É como se uma criança também fosse viajasse para outro lugar, para casa de um primo. É isso? E aí ele sente o problema. Então, quando um precisar da ajuda do outro, ele sabe exatamente qual é o problema que aquele bioma tem. Então, ele sabe a cooperação solidária. Então, um problema que você aborda no livro é a cooperação solidária. Olha, que maravilha E isso. também as diferenças. Então, você tem um animal da Caatinga que é bem diferente do animal de um Pantanal, que é diferente de um animal da Mata Atlântica, que é diferente de um animal da Amazônia. Por quê? Porque os biomas são diferentes. Então, ele sabe exatamente o problema que aquele animal vive e, na hora de cooperar, ele sabe como ele pode ajudar. Nossa, então, que maravilha isso. Então, é como se fossem mundos. Aham. Mundos diferentes. Nesses mundos, eles sabem exatamente como cooperar. E compartilham, né? Compartilham. Compartilham e se conhecem, né? Exatamente. E entram em contato também com a diferença, que é o grande problema que a gente tem ainda, né, com os preconceitos, né? Ser diferente é complicado, né? Diferente do que está colocado que é certo, né, Edilza? Então, na realidade, o que você vê é o seguinte: não existe certo nem errado, não existe gordo nem magro, não existe feio nem bonito, não existe quente nem frio. O que existe são pessoas que moram em lugares e locais diferentes. E que as pessoas têm que entender para poder ajudar e cooperar. Então, nesse momento, quando você fala dos biomas, você na realidade está falando de mundos, você está falando de países, você está falando de locais. Então, você tem uma aceitação das pessoas, dos seus locais e das diferenças. Das diferenças. A aceitação das diferenças. E também você, com isso, você cresce no sentido de que cada local tem uma educação. Cada local tem uma forma de ver a solidariedade. Cada local tem uma forma de apreciar o belo, o coração, a amizade. Então, você desenvolve no outro a aceitação. Olha, isso é muito importante também. Grandes temas aí dentro dessa obra. Essa obra já tem um nome que fala da desigualdade? São os transformadores. Os transformadores. E a terceira obra também já está pronta. Vamos falar dela também agora. A terceira é mais específica. A terceira é sobre pedofilia. Ok. Que é um tema extremamente polêmico, né? E essas duas próximas obras também, a idade das crianças também vai de... Também. Começa desde 5 anos. Desde 5 anos. Porque você sabe que a pedofilia não tem idade, né? Sim. Infelizmente, é um processo que hoje em dia a gente vê
situações bastante difíceis de se falar até. Mas é uma situação que eu falo... Como que você tratou um tema tão pesado, né? Numa linguagem para que uma criança de 5 a 10 anos entenda isso? Eu tratei com... Ou mais, né? E para a gente também, né? Que todos nós temos uma criança dentro da gente. Olha, eu tratei com flores, com insetos, com magos, com fadas, com amizades, com brincadeiras, entendeu? Com temas assim bastante leves, entendeu? Vamos dizer assim, com características bem infantis, entendeu? Com abelhinhas, com joaninhas, enfim, com uma situação que a criança brinca com o tema. Então, ela sente a diferença e a aceitação. Então, depois que a pessoa, teoricamente, sente o problema, ela tem como falar, porque ela sente as flores, elas começam a abrir. E, de certa forma, com o processo da pedofilia, elas ficam mais envelhecidas mais cedo. Mas, mesmo assim, elas são aceitas pelo ambiente. E, nessa aceitação, elas retornam ao seu ambiente. E a pessoa, no caso, que seriam fadas e tal, elas são, vamos dizer assim, rechaçadas pelo ambiente, são presas. Por bambus, enfim, pela própria natureza. Ok. Entendeu? A própria natureza tira, então... De circulação... Tira da sociedade, vamos dizer assim. Exatamente. O pedófilo. E a flor, entendeu? Vamos dizer assim, ela retorna ao ambiente dela, é aceita, ela tem a marca, mas ela é aceita e continua vivendo no ambiente que ela estava antes. Então, nessa obra, as flores é que sofrem as flores. Esse problema. É uma flor no caso. Chama-se Rosalinda. Rosalinda. E essas obras têm... são mais páginas do que São essas? mais páginas. Porque são temas mais... Exatamente. São temas mais, vamos dizer assim, tem mais coisa para ser explorada. Esse aqui é um animal só. O outro são vários biomas. Certo. E esse, no caso, já tem uma coisa maior. São mais, vamos dizer assim, mais trabalhados, né? Esse aqui foi o primeiro, que é, no caso, macaco. Só um macaco que sofre bullying e tal. Mas os outros não, são temas mais trabalhados e os livros maiores, né? Vamos dizer assim, mais densos. E as pessoas que se interessam em adquirir este seu livro do Maguito Muriqui, como que elas fazem para adquirir o livro? Bom, nós temos no caso, o editor, que é da Ileles, né? Ele tem lá o rapaz que faz a edição, né? No caso, e mandando pelo meu e-mail, eu distribuo o livro para a pessoa que quiser, entendeu? Eu faço a própria distribuição. Inclusive está aí o e-mail da Edilta, para quem quiser anotar, está aí embaixo aí da telinha, é só você anotar, para adquirir esta obra tão importante, né? Você que é mãe e pai, adquira a obra da Edilta para que possam contar essa história, né? Para suas crianças aí, do Maguito, um macaco que sofre bullying, que hoje é uma coisa tão, infelizmente, tão comum, né, nas escolas e complicado, né? E é muito importante que os pais conversem com seus filhos, né, Edilza, porque às vezes também o pai e a mãe, eles deixam muito hoje a educação das crianças para a escola, né? Mas é importante que isso já venha desde casa, né? Dentro de casa, né, Edilza? Você sabe, Marta, eu fiz algumas distribuições numa feira que teve lá no Rio, e para as crianças. E aí as crianças mandaram pelo meu WhatsApp, que o meu número, que eu tenho do WhatsApp também, aliás, eu devia ter falado, mas não botei aí. E as crianças falaram para mim pelo WhatsApp, né, dizendo assim, ô tia, coisa tão bonitinha, criança de 2, 3 anos, tia, eu achei tão bonitinho um macaco chorando. Aí outras diziam assim, ô tia,
como é que foi? A mãe do macaco, não tinha nada de mãe, mas enfim, assim que eles entendem. A mãe do macaco. É que eles falou, vão além, né? É, porque eles veem as figuras, né? Certo, mas aí já vão além também. Já vão do que além. tá ali, A né? mãe do macaco falou para ele não cortar o rabo, ele não cortou, tia. Eu acho tão bonitinho que os retornos. Aí a outra disse, tio, eu aprendi uma opção de coisa da natureza. Ai, que bom. Eu tive retornos pelo WhatsApp, sabe? Muito bonitinho. Maravilha! Olha só, e é tão gratificante o retorno para o escritor, né? É Enfim, muito. Para qualquer tipo de obra, para um cantor, enfim. É verdade. Então, esse feedback do público é muito importante e gratificante e faz com que a gente caminhe Exatamente. em frente, né? Não, olha, eu tive retornos de crianças assim de 8 anos, tive retorno de crianças de 2 anos que contaram a história completamente diferente, porque eles contavam pelas figuras, né? Ah, isso aqui é a mãe. Tive retorno de várias idades, muito bacana, sabe? Você já tinha mais histórias para escrever, mais volumes do Maguito, né? Contados por eles, né? E teve uma mãe, inclusive, que me disse assim, por que eu não escrevi alguma coisa sobre síndrome de Down? Eu digo, não, eu posso até escrever também, mas eu tenho que estudar. Não posso escrever uma coisa sem estudar, né? Claro. A gente, para escrever as coisas, tem que estudar, tem que se aprofundar, né? Então, quer dizer, eu tenho tido vários retornos muito positivos e eu estou muito feliz, porque isso é importante. Para o escritor é muito importante. É claro, esse retorno da obra é muito... Como ela chegou, né? Para as pessoas, para as crianças, para os adultos, enfim, é de extrema importância para você. E outra questão que eu queria que você dissesse, como que acontece esse seu processo de escrever? Você hoje trabalha só com isso, e você, claro, faz grandes pesquisas, vai a fundo dos seus temas, né? Olha, às vezes eu estou assim, sem muita, vamos dizer assim, eu fico meditando, eu fico pensando, não é muito no pensamento não, sabia? É mais assim, eu faço muita meditação. Ok. Aí quando eu estou na meditação, às vezes dá um estalo assim, aí eu sento no computador, boto o tema. Ok. Agora, vou pro lápis. É incrível. Eu fico no lápis, aí eu escrevo. Depois que eu escrevo tudo, aí eu leio, aí é que eu vou pro computador. Aí eu vou pro computador, faço tudo aquilo que eu escrevi, e aí depois é que eu faço a releitura, aí vou mudando e tal, vou acrescentando. Aí faço cópia, aí vou rabiscando em cima das cópias, mas é muito gozado, porque eu vou mudando. E todo dia todo você dia. mexe um pouco com isso? Todo dia. E é prazeroso No mínimo pra 3, você? 4 horas eu fico escrevendo Você de se manhã. dedica? Geralmente pela manhã, é a hora que eu acordo. É a hora que eu produzo mais. Eu acho que a mente está mais descansada, né? E de noite, que às vezes chega assim, de madrugada eu acordo Com uma ideia. com uma ideia, acendo a luz e começo. Eu tenho sempre um caderno do lado. Ok. Caderno com lápis. Aí eu escrevo, às vezes. Agora chega. Aí vai E dormir. vou Aí depois, dormir. no dia seguinte, você Lê o que eu escrevi, aí é que sai alguma coisa também. Geralmente pela madrugada e pela manhã, que é onde sai mais coisa. São as horas mais produtivas. Geralmente os artistas funcionam assim, à noite ou de manhã. É isso aí. Que a gente está mais produzindo as coisas, né? É a melhor hora. E essas duas obras que estão prontas, na realidade, você pretende publicá-las quando? Olha, se tudo der certo, eu pretendo publicá-lo ano que vem, mais ou menos final do ano que vem. Final do ano que vem. Depende, porque inclusive esse livro várias crianças levaram para a escola, já 2 ou 3 me deram o seguinte retorno de colégios, né? Que a professora viu e falou, poxa, legal, vou levar para a orientação da escola para adotar no início desse ano que vai entrar. Que vai entrar. Então vamos ver, né? Porque tem tudo a ver, né? Esse tema do bullying é pertinente às escolas e seria muito interessante mesmo esse seu trabalho. Esses colégios que você disse que vão adotar o livro, é no Rio ou aqui em São Paulo? Um lá no Rio, outro aqui em São Paulo. Foram 2 colégios que já me deram retorno.
Quer dizer, as crianças entregaram e agora eu vou esperar, né? Porque tem que entrar em contato. Porque, na realidade, geralmente em agosto, setembro é que eles fazem essa seleção, né? Ok. Então, vamos ver. Então, existe essa seleção todos os anos por parte dos colégios para que se escolham as obras que vão trabalhar naquele ano, é naquele isso? ano, geralmente é assim. Mas vamos ver se esse ano eu possa colocar no colégio. E também vou começar a ver em prefeituras e tal, também tem naquele dia que eu fui lá na reunião das escoteiras, né? E as meninas ficaram de me dar um retorno, porque também eles fazem aquele trabalho no mundo, né? E a menina lá, muito bom, te pode levar? Eu digo, pode levar para qualquer lugar. Não tem problema livro que nenhum. cabe em qualquer lugar, né? Não tem país, né? Isso não tem país. Não, claro, é o um mundo tema... inteiro sofre esse problema, Sofre, né? com certeza. E aí vamos ver, né? Se tudo der certo. E você pretende ainda continuar com obras voltadas para o meio ambiente? Sempre. Ou você tem já outras direções também, outros temas, outras... Olha... Fora a sua paixão, que é o meio ambiente. Um romance, talvez? Olha, eu tenho algumas coisas assim. Eu tenho algumas coisas assim, digamos, debaixo do tapete. Certo. São coisas assim que no decorrer eu pretendo, entendeu? Mas, em princípio, eu faço... Meu foco é assim, terminar a América com 3 elementos, 3 animais em extinção. Já tenho 2, o terceiro já está em andamento. Aí depois eu vou fazer um link com um outro continente. No caso, pode ser o europeu, que eu já escolhi também 4 animais em extinção com problemas da Europa. Ok. Entendeu? Aí depois eu faço um link, vou fazer com os continentes, entendeu? Então, para terminar em todo o mundo. É o mundo todo que eu vou fazer. Olha, vai ser muito interessante isso. Aqui no Brasil, quais são os animais que estão aí na lista de extinção? Eu fiz... tem muitos. Nossa, tem muitos. Muitos animais? Muitos. Mas eu peguei aqueles que eu achei que dariam uma história legal. Certo. Que no caso foi o macaco muriqui, foi o tatu-bola, porque o tatu-bola eu associei a caatinga e o cerrado. Ok. E aí ele tem aquela possibilidade de fazer 2 biomas. E aí eu fiz todo um lance, botei também metrô no meio, GPS, fiz uma série de elucubrações. Está usando também o contexto atual que nós estamos vivendo, sim, né? lógico. Linkando aí com a tecnologia que é usada hoje. Tecnologia, Fantástico tudo. Tem que botar o atual para as crianças se interessarem. E depois da América do Norte, para fechar a América, né, o continente americano, eu peguei o castor. Porque o castor também está em extinção, né, praticamente nos Estados Unidos, que era o habitat dele, né, com aquele negócio do chapéu, daquele rabo do bode, né, e praticamente acabou, né. E aí era um animal que era muito interessante, porque ele fazia aqueles diques naturais, né, que preservava bastante a natureza. E agora... Pois é, né, acabou. infelizmente... E na África, você tem Na essa pesquisa? África eu selecionei... Os elefantes estão em extinção ou não? Não. Nem tanto, Não. nem tanto. Mas tem bastante animais na África que estão em extinção. Tem bastante. Sim, eu não me lembro assim de cabeça quais foram. Na África, inclusive, eu peguei 4 animais. Porque dependendo do local, como é muito grande, eu peguei 4. Na Ásia eu peguei, se não me engano, 3 ou 4 também. Na Oceania. Então eu peguei assim pelos Passeou pelo globo? Passei. É sensacional esse trabalho. E então você tem aí bastante trabalho. Bastante trabalho pela frente, né? Eu tenho muita pesquisa feita já, eu tenho uma coisa assim de pesquisa já feita de cada animal, entendeu? E se eu fosse, é aquela história, se você for pesquisar, Google, você tem coisa aberta, né? Então você tem que pegar minúcias, coisas, sabe, pequenas, mas para você levar para a criança. Não adianta você pegar coisas que você vai no Google, você acha.
Então você tem que pegar assim umas coisinhas simples, mas que interessem a ele, que se ele vai interessar por aquilo, ele vai pesquisar mais, né? Claro, claro. Não adianta você copiar o que está, né, no dia a dia. Então você pega umas coisas simples, mas que dê interesse para a criança continuar pesquisando, entendeu? E aí eu peguei aquele que eles gostam, da Tasmânia, aquele louco da Tasmânia. Demônio da Tasmânia. É. Que é uma espécie que vive na Austrália, não é isso? É, então eles adoram esses. Então eu pego assim, esses bichos que eles já conhecem, para eles se Já interessarem. faz parte do universo deles, né? Para ficar mais fácil chamar a atenção da criança Exatamente. para eles ficarem mais animados em pesquisar sobre aquilo, né? Então eu pego animais que eles já conhecem, panda, mas não vou pegar o panda. Panda todo mundo conhece, mas o panda mirim tem um panda pequeno. Então você pega o panda pequenininho, que eles já ficam mais interessados, entende? O panda grande. Entendi. Então você vai pegando aquele animal que eles conhecem, mas conhecem com uma outra característica. Então você pega aquele animal com uma característica diferente. Então eles vão, né? Então você vai procurando assim uma coisa assim diferente para eles se Para interessarem, despertar mesmo, né? para despertar o interesse. Entendeu? Muito legal. E você que está aí engajada com o meio ambiente, com os animais, você tem animais? Eu não tenho animais, eu tenho plantas. Tá aí. Porque como eu moro sozinha, eu fico assim se eu dou atenção para os animais e para as plantas, atenção eu pro não trabalho. tenho tempo para o trabalho. Mas eu já tive muito bicho, entendeu? Quando eu estava com meus filhos pequenos, eu tive muito bicho. Eu tinha cachorro, eu tinha galinha, eu tinha coelho, isso dentro de apartamento. Eu tinha pato, e meu filho tinha... eu tenho um filho que ele é maluco por bicho, né? Eu já cheguei a ter dentro de casa Olha, vai 12 galinhas. galinhas dentro do apartamento? Como assim? Ele pegou pintinho. Aí quando as galinhas ficaram grandes, eu levei para o sítio. Aí ele sim. tinha passarinho, ele tinha periquito. Ele começou a fazer cruza de periquito. Aí ele fez periquito todo amarelo, parecia outro bicho. Periquito lilás. Ele fazia cruzas e ele vendia. Meu Deus, olha só. Então eu tive periquito, ele soltava dentro do quarto, os periquitos ficavam voando pelo quarto. Olha, aí eu dizia, olha, esse quarto eu não entro. Eu fechava a porta, esse quarto é seu, você que limpe, você que arrume, porque eu não podia nem entrar no quarto. Com certeza. Entendeu? Então tinha pato. Entrou na minha casa, que eu morava na Gávea, lá no Rio, do lado do Jardim Botânico. Ok. Entrou um tucano, filhote, ele criou o tucano no dedo. Olha, interessante. Então essas coisas todas eu já tive na minha casa. Né? Agora não, agora eu tô... Já teve passagem de vários bichos na sua Já, vida? na minha casa tinha tudo. Agora os quanto era bichos bicho. estão se transformando Tá no meu em coração. livros. Coração e em livros, né? Porque É, agora tá você no meu conta história coração e nos história livros. de vários, né? Olha, já tive tudo quanto é bicho que você possa imaginar, eu já tive. Maravilha. Edilza, nós estamos chegando no final do programa. Eu queria agradecer muito sua presença, te parabenizar pelo seu trabalho e por esses temas tão importantes, difíceis de se tratar até, principalmente trazer para esse universo infantil, né? E que você faz tão bem. Muito obrigada. E você sabe disso pelo retorno que você tem das crianças, que isso é sensacional. Parabéns. Eu gostaria de convidá-la já para nos falar das suas futuras obras aqui no Esquina da Cultura. As portas aqui estão abertas para você, a hora que você desejar. Muito sucesso para você. Eu tive o prazer de conhecer a Edilza na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, na LESP, num evento. E, assim, de cara, assim, eu já me apaixonei por você e pelo seu livro e pela sua história tão bonita, de vida também, né, de dedicação à sua profissão. Muito obrigada. E ao seu trabalho. E agora nos trazendo histórias sensacionais. E você, criança, procure conhecer Edilza Souza Aguiar, pais também, os colégios, adquira a obra dela, porque vale a pena e são temas atualíssimos e importantíssimos que tenham voz para esse universo infantil. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a você. Realmente você foi uma pessoa muito agradável, muito simpática. Nós nos conhecemos realmente, foi muito bom. E eu pretendo realmente continuar. E cada vez mais. Não para, não. E as crianças
que consigam ter acesso ao meu livro. Eu espero que gostem. E assim que puder, eu estarei lançando o segundo e o terceiro. E para pular para outro continente, para trazer os problemas dos outros continentes, para a gente conhecer cada vez mais o mundo e seus problemas. Muito bom, grande trabalho, muito trabalho também pela frente e parabéns mais uma vez, foi um prazer tê-la aqui. Edilza Souza Aguiar, essa grande escritora, com certeza que vai nos brindar com grandes obras e com um grande sucesso também. Muito obrigada mais uma vez e tudo de bom para todos vocês, com o coração aberto para receber cada vez mais críticas e cada vez mais vocês na minha vida. E você, criança, também, quando ler o livro da Edilza, dê um retorninho para ela, manda um e-mailzinho lá dizendo o que você achou e com certeza ela vai adorar receber esse e-mail. E eu me despeço de você que está aí conosco aqui no Esquina da Cultura pela sua BCC TV. Lembrando que semana que vem tem mais, terça-feira às 13 horas estarei aqui, eu, você e a BCC TV, com mais Esquina da Cultura, onde tudo acontece. Aqui nessa esquina, você tem que estacionar. Não esquece, hein? Terça-feira. Beijo, fui, até lá.